Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje esse vídeo ele é para mostrar para vocês, exemplificar algumas coisas de como é a vida de um trader, né? Que é bem diferente do que uma vida de quem não é um trader. Por quê? Porque existe o glamour? Não. Bem diferentemente do que é vendido aí, né, infelizmente, na mídia, como aquela vida de glamour, de luxo, ostentação, essa bobajada toda. A vida do trader, ela é, né, muito simples, o lifestyle da vida é muito simples. Primeiro, porque precisa ser assim. Não é uma escolha entre ser assim ou ser assado. Ela se faz necessária. E eu explico por quê. Primeiro, vocês já devem ter ouvido, está cansados de ouvir isso e, enfim, de viver talvez também isso. Porque para você ter sucesso no mercado, o emocional conta mais de 90% do que é necessário, né? Ele está envolvido aí 90% para que se tenha sucesso é o controle emocional. É verdade. Então você precisa muito mais do que a técnica, a teoria, os seus estudos, né? Para conseguir ter esse resultado satisfatório no trade, né? E o que isso tem a ver com o estilo de vida? Tudo, absolutamente tudo, né? Um dia que você está alterado por um estresse qualquer, né? Uma noite de sono não muito bem dormida, um estresse no seu relacionamento, por exemplo, para quem tem um parceiro, uma parceira, gente, não dá para você ser trader se você não tiver tudo, na maior parte do tempo, equilibrado. Inclusive seus relacionamentos, suas amizades, seus contatos, né? Os traders não são pessoas de festas, não são pessoas... Eles vão a festas? Vão, né? É uma pessoa. Mas isso acaba até saindo da própria... mudando essa característica da personalidade da pessoa, se é uma pessoa mais festeira, enfim, ou tal. Porque a coisa é tão concentrada, você precisa fazer tantas mudanças em você para você conseguir ser um trader bem sucedido, que vai muito além da tela, né, gente? Então, por exemplo, eu estou aqui no salão de festas do meu prédio. Eu moro sozinha. Então, por que você não está na sua casa? Porque eu tenho um gato. E o meu gato, ele vai acordar, ele vai me pedir atenção, ele vai subir na mesa, ele quer carinho, ele quer que brinque, né? Então, para você ser um trader, você não dá para você fazer outra coisa a não ser olhar para o computador na hora que você vai operar. Não dá para você responder mensagem no celular. Então, meu celular, ele já é silencioso 24 horas por dia. Quando eu começo a operar, eu ponho ele de ponta cabeça. Não olho se alguém vai me mandar mensagem ou não. Só depois que eu termino de operar, que eu vou olhar a mensagem. O nosso cérebro, ele tem um poder muito baixo de foco e concentração, que também nós temos que treinar isso. Qualquer coisa dispersa a gente. Então eu tô aqui no salão de festas, do outro lado aqui, ó, é uma área externa, né, que vocês podem ver, que passa pessoas, funcionários, moradores e tal. E eu sento de costas aqui no meu computador. Eu sento de costas, porque qualquer movimento, qualquer coisa que vá dispersar minha atenção, eu não quero, não posso. Outra coisa aqui para mostrar para vocês. Eu tenho um abafador. Aqui, ó.
um abafador que diminui o barulho, se tiver muito barulho. Eu ponho ele, aqueles de fábrica, de espião mesmo, né? Porque, gente, o seu foco tem que estar 100% no gráfico. Não dá para ver rede social, não dá para responder pro parceiro, não dá para responder e-mail, não dá para falar com o cliente, gente. Isso é extremamente sério. E se você tiver um emocional abalado, com uma relação conturbada, com outro problema pairando na sua cabeça, você não vai tomar suas melhores decisões. Então, gente, ser trader, ele vai além do que uma pessoa normal faz. Porque uma pessoa que não é trader, ela vai ficar em redes sociais, ela vai responder mensagem, ela deixa a notificação ativada, ela deixa o celular fazer barulho, ela deixa uma pessoa falar com ela enquanto ela está trabalhando. Gente, são pequenos detalhes que mudam absolutamente sua performance. E então o estilo de vida do trader, ele é muito simples, ele precisa, né? Porque você tem que dar tanto foco, tanta atenção no seu trabalho para tomar boas decisões todos os dias, na tomada de decisão de entrar numa operação, que depois disso você já gastou muito do seu mental, né? Então você precisa ser uma pessoa que pratica atividade física, porque a atividade física está totalmente ligada ao cérebro, à mente, o cérebro, né? Não é só uma questão de gosto, não gosto. Eu gosto, beleza. Isso é fundamental. Então, um trader, ele tem uma vida, um estilo de vida saudável. Ele tem um estilo de vida regrado. Ele precisa de pessoas que estão à sua volta, que sejam pessoas equilibradas, pessoas que não causem problema, pessoas que... e isso é difícil, né? Porque como a gente está no mundo, tem de tudo, né? Mas você escolhe. Então o trader, ele não fica ali disponível para ficar conversando sobre qualquer coisa com qualquer pessoa, porque isso já não faz parte dele. São coisas, a mente da gente começa a mudar. E qualquer coisa depois de um período que você entendeu isso, que começa a te tirar o foco, você corta, porque você sabe que aquilo vai fazer sua performance cair. Então isso é muito importante, muito sério. Não estou falando nem... Deve ter no Brasil, claro, né? Não é uma regra, mas os traders que vocês acompanham, por exemplo, os gringos, traders mesmo, vocês veem isso, né? Eles também, não todos, né? Alguns, né? Sempre são pessoas mais isoladas, mais afastadas, porque isso se torna necessário para que você mantenha o seu equilíbrio praticamente a maior parte do tempo. Um outro exemplo que eu dou, que não tem muito a ver, mas tem, por exemplo, se você pegar os tenistas de alta performance ou esportes, atletas de alta performance, não vamos colocar jogador de futebol no balaio não, tá, gente? Alta performance, né? É o cara que vai lá pro um slam, um Grand Slam, ele vai, né? Ele tá lá trabalhando a vida inteira dele para aquilo, ele precisa de concentração, ele precisa de alimentação, ele precisa de foco. Vocês acham, por exemplo, que essas pessoas, sejam homens, tenistas masculinos, homem ou mulher, tal, vocês acham que eles têm pessoas ao lado deles que são desequilibrados, relacionamentos ruins, problemas todo mundo tem, mas problemas que envolvam alterações de humor muito violenta? Não tem, gente, não tem, porque não dá. São profissões de alta performance que você precisa ter essa ciência, você precisa saber que você precisa mudar. Se você não mudar, você vai pagar essa conta em cash, em dinheiro,
porque isso aqui não é brincadeira, né? Então veja o ambiente que você está operando, veja como está o seu emocional. Eu recomendo que alguém tenha um acompanhamento de um mentor, um coach, um psicólogo, né? Durante um bom tempo para você ter uma formação emocional melhor. E veja como está a sua rotina, se você tem equilíbrio, se você tem organização, se você qual está sendo o seu foco mesmo para isso, né? Porque um trader ele estuda, né? No início, pelo menos, ele estuda antes do pregão, durante o pregão, depois do pregão. Então, assim, qual é o tempo real que um trader tem, né? Para viver fora disso? É muito pouco, né? Agora, para mim, já passou muitos anos, agora eu consigo ter, assim, fazer uma análise em 5 minutos, operar em 1 ou 2 horas por dia, porque isso também conta. Nosso cérebro não dá conta de ficar o dia inteiro no computador, né? Mas a gente só aprende isso depois, né? De comer muita colher de sal. Então, gente, observe, faça uma lista de como você é hoje, como está a sua rotina de trader. E aí você vai vendo as alterações que você precisa fazer, né? Se você é uma pessoa mergulhada em rede social, gente, aborta a missão de ser trader, né? Porque trader basicamente é ser nerd, né? Porque você tem que estudar, se dedicar. Você está fazendo a operação, você está anotando a operação que está fazendo, se você entrou no melhor lugar, se você saiu no melhor lugar, por que você não saiu no melhor lugar, se você tem uma estratégia, se você tem um gerenciamento de risco, se você, como está a sua emoção durante o trade. Então, assim, gente, são milhares de coisas, né? Haja visto que menos de 5% sobrevivem a isso, porque realmente é uma maratona de mudanças que você tem que fazer na sua vida, tá certo? É isso aí, gente. Esse é o meu olhar, a minha vida, das coisas que eu acho muito importante compartilhar com vocês. Valeu!